Nesse experimento, então, de cavidade térmica, nós vamos utilizar aqui um sensor infravermelho, né? Aqui nós temos um cubo. Esse cubo ele possui 4 faces, né? Uma face negra, que é a primeira que a gente vai utilizar no experimento, depois uma face espelhada, uma face branca e a face do próprio cubo com uma fenda central aqui, né? Vou retornar aqui para a nossa primeira situação, que é com uma face negra. Nós temos também aqui junto um sensor de temperatura, né? É esse aqui. Esse sensor de temperatura ele está interligado através desses 2 cabos, então por isso que ele não precisa ficar virado para o cubo em si, né? Esse sistema então aqui ele vai ser aquecido através dessa fonte de alimentação ajustável, que é ajustável no computador, né, que vai variar de 0 a 9 volts, né, com 9 volts é o que a gente vai alimentar para aquecer o sistema. Aqui está o nosso aquisitor de dados e aqui nós temos então a tela que vai comparar a situação. Então, nesse primeiro gráfico aqui, nós vamos avaliar o comportamento da temperatura em função da intensidade máxima que o sensor infravermelho vai captar. Nesse lado aqui, nós temos a temperatura na 4ª potência, também em função da intensidade máxima do nosso sensor, né? As 2 temperaturas ali em Kelvin. Aqui, então, está o nosso controlador, que é onde eu vou ativar a fonte, né? Então, aqui nós ativamos, né, ligamos e desligamos a fonte. E aqui nós temos a temperatura do cubo, tá? Esse experimento, então, ele vai aquecer o cubo até chegar ali a temperatura de 90 graus Celsius, que é o que a gente vai avaliar aqui, né, cuidando. Porém, como o experimento ele é um pouco demorado, eu vou iniciar a aquisição dos dados com vocês, né, para a gente ver aqui o que vai acontecer inicialmente. Vou parar o vídeo e aí nós retomamos aí o vídeo quando estiver próximo dos 90 graus Celsius, tá? Isso a gente vai fazer ali então com cada uma das faces daquele cubo. Iniciando então, né, com o cubo ali com a face negra voltada para o nosso sensor, vou iniciar a aquisição de dados, né? Então vocês podem ver que a temperatura inicial do cubo ali está em 30,1 graus Celsius, né? Ela está uma temperatura um pouco elevada, porque eu fiz um teste prévio para verificar se o sistema estava funcionando. E agora, então, vamos ligar a fonte de aquecimento, tá? E agora que então a gente começa a ver, né, os pontos aqui de temperatura, né, e os pontos de temperatura na 4ª potência, né, eles vão variando a posição à medida que aumenta a temperatura. Então, vou parar agora o vídeo e assim que estiver próximo lá dos 90 graus Celsius, a gente retoma a gravação. Para o cubo, então, ali com a face negra, né, voltada para o sensor, a gente pode ver agora aqui, então, né, o tempo que já decorreu o experimento. Já passaram, então, 17 minutos e meio, né? Chegamos aí a uma temperatura de 86 graus, né, e segue subindo, porque o experimento continua funcionando. E aqui nós temos os gráficos, né? Aqui, então, o gráfico da intensidade recebida ali pelo sensor em função da temperatura em Kelvin. E aqui nós temos o gráfico, né, da intensidade captada pelo sensor em função da temperatura em Kelvin na 4ª potência, né? Esses gráficos aí eu vou aumentar eles para vocês poderem visualizar melhor. E as imagens estão lá no final do relatório, tá? O próximo experimento que a gente vai fazer, então, né, é relacionado com o mesmo cubo, porém agora com a face espelhada voltada para o sensor. Bom, vamos então agora fazer o experimento com a face espelhada voltada para o sensor, né? Então, viramos aqui a face espelhada para o sensor, deixamos ela ali o mais próximo possível do alinhamento com o sensor, né? Que a face dos dois mais possivelmente na paralela, né? Ok? E agora voltamos então a fazer o mesmo procedimento, né? Então temos ali a medida. Vamos iniciar aqui então a aquisição de dados e ligar a nossa fonte, tá? Vejam então que já está iniciando ali o processo de aquecimento, tá?
E agora a mesma situação, assim que chegarmos lá próximo dos 90 graus Celsius, a gente retoma o vídeo. Muito bem, estamos chegando então próximo dos 90 graus para a superfície espelhada, né? Passaram-se ali 16 minutos do aquecimento. A gente pode verificar então a temperatura está na faixa dos 84 graus Celsius, né? E aí duas informações importantes que a gente vai analisar sobre o gráfico, né? Primeiro, a gente pode ver aqui que o gráfico tem uma região que está abaixo do zero, né? Tanto na temperatura como na temperatura na quarta potência. Por que isso? Porque o sensor, né, infravermelho está setado para indicar uma intensidade de 0% em relação ao máximo em uma temperatura próxima dos 30 graus Celsius. Significa que nesse experimento, então, ele começou com uma temperatura abaixo dos 30 graus Celsius. Né? Não significa que o bloquinho em si estava absorvendo luz, né, infravermelho. Ao contrário, né, ele continua emitindo, porém está emitindo abaixo da temperatura setada inicialmente como padrão. Outra coisa que a gente pode perceber nesses dois gráficos, né, a flutuação que surge ali, a gente pode ver que tem alguns picos, né, ele tenta seguir um certo padrão linear, porém ele vai sofrendo ali flutuações, né, e essa flutuação é importante que vocês deem uma pesquisada no porquê dessa variação, né, desses picos que ocorrem aí com o fato da superfície espelhada nessa situação. Então, a próxima situação que a gente vai utilizar é a superfície de face branca. Próxima situação, então, nós vamos colocar agora o cubo com a face branca virada para o nosso sensor. Novamente, cuidado ali para deixar, né, as faces o mais paralelas possível, né? Face branca, então, virada para o sensor. Vamos voltar, então, aqui para o nosso sistema de aquisição de dados. Tá? Iniciando, então, a coleta de dados e vamos ligar a nossa fonte. Tá? Então, ali, novamente, começando o aquecimento e os pontos já começam ali a surgir no nosso gráfico. Tá? Vejam que agora não está mais aparecendo aquela parte inicial, né, com intensidade ali abaixo de zero, porque antes de iniciar ali a coleta de dados, eu resetei o sensor, né, mudando ali a configuração do zero, né, para a intensidade dele, para a temperatura onde nós estávamos inicialmente. Né? Então, quando a nossa temperatura chegar próximo lá aos 90 graus, a gente retorna com o vídeo. Bom, aqui então estão os gráficos, né, para a superfície branca do cubo. Chegamos aí então a 15 minutos e 37 segundos, né, de aquecimento. A gente tem os dois gráficos aqui comparativos e chegamos aí a uma temperatura próxima de 34 graus Celsius. Tá? A próxima então situação vai ser a face com a fenda voltada para o nosso sensor. Bom, a gente vai então agora fazer o último experimento com a última face, né? Vamos virar então a fenda ali para o nosso sensor. É preciso tomar cuidado aí para que o sensor ele fique então bem alinhado com a fenda. Então vamos mexer um pouquinho aqui no sensor. Aí. O sensor então está bem alinhado com a fenda. Vamos voltar então agora para cá. Vou só limpar aqui os dados anteriores. Pronto. Os dados então estão limpos, né? O nosso gráfico está pronto para fazer uma nova coleta de dados. Iniciar aqui então a aquisição e vamos ligar a nossa fonte. Né? Então está aqui na temperatura aí de 29 graus Celsius aproximadamente. Aqui está iniciando a medida dos sensores, né? Aqui nas duas situações. E aí, então, quando estiver próximo lá dos 90 graus Celsius, a gente analisa como é que ficaram os gráficos. Aqui, então, nós temos os gráficos, né, para a face que possui a fenda voltada agora para o sensor. Né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para mostrar algo interessante para vocês ali. Bem nessa parte aqui, vocês podem ver que deu uma leve oscilada, né, no sinal. Por que isso? Né? Exatamente nesse instante aqui eu conectei
um pendrive na porta USB do computador, né? Então, como isso demanda uma certa quantidade de energia, isso acaba afetando também o sinal de todas as outras entradas, né? Inclusive da entrada que está sendo utilizada para o nosso aquisitor de dados. Então, por isso que deu essa pequena oscilada aqui. Então, vejam qual é, né, que a sensibilidade dos equipamentos realmente ela é muito grande. Qualquer oscilação na rede de energia já afetam os dados, né? Então, isso aí entra naquela parte de erros, né, que a gente não consegue, dependendo da situação, controlar, porque uma pequena oscilação de energia afeta os nossos dados, né? Então, aqui a gente está agora chegando a quase 17 minutos de aquecimento, chegando na temperatura de 86,2,3 graus. Então, agora com a análise dos dados, né, todos os gráficos estão disponíveis para vocês lá no final do relatório. Vocês podem responder o questionário relacionado a esse experimento.